e o quanto nós somos privilegiados. Mas o que é necessário para isso se processar em nós? Duas coisas em particular, que creio, irmãos, resumem, tanto temos falado isso no meio dos irmãos, resumem de alguma forma o caminho da cruz e o trabalho da cruz. Por um lado, é a ação da palavra viva de Deus, viva e eficaz, que penetra o nosso coração e divide alma de espírito. Juntas de medulas, sonda o mais íntimo do nosso coração. Motivações que outros não conhecem. Pensamentos que outros não conhecem. Sentimentos que outros não conhecem. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas de medulas, e é apta, eficaz, suficiente para julgar, para discernir, para expor os pensamentos e os propósitos do coração. Ah, irmãos, nós devíamos dobrar os nossos joelhos e dar graça ao Senhor, dizendo muito obrigado, Senhor, porque Tu, fiel sumo sacerdote, tomaste em Tua mão essa faca, essa adaga afiada de 2 gumes, e Te comprazeste em trabalhar em vidas como as nossas. Esse é o primeiro lado do trabalho da cruz, a palavra de Deus. Mas Deus usa um outro aspecto para trabalhar a cruz em nós. São as circunstâncias. Foi por onde Paulo começou sua epístola, uma vez mais. A sentença de morte, as tribulações, como nós já falamos. Então, a palavra de Deus e a ação da providência de Deus ou das circunstâncias, elas têm o potencial em si mesmas de trabalhar a cruz em nós. Potencial. Por quê? Porque tanto a palavra de Deus quanto as circunstâncias precisam ser aceitas e acolhidas por nós. Do contrário, a cruz não trabalhará em nós. A ação da palavra de Deus em nós não é compulsória. Hebreus 4:2 diz que a geração do deserto ouviu a palavra, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé naqueles que ouviram. Que importante, irmãos. Não há nada de errado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é como Deus. As minhas palavras são espírito e são vida. A palavra de Deus é viva porque Deus é vivo. A palavra de Deus é eficaz porque nenhuma palavra que sai de sua boca volta para si vazia. Mas a palavra de Deus não é compulsória. Nós temos que dizer um sim ou um não à palavra que temos ouvido. Por isso importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas. Então, nem o trabalho da palavra de Deus em nós, nem o trabalho da providência de Deus arranjando circunstâncias, pessoas em nossas vidas são compulsórios. Lembrando uma vez mais o que o Watchman Nee disse sobre Madame Guyon. Nesse aspecto das circunstâncias, da providência de Deus, ele disse: precisamos nós também aprender a nos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco, como fazia a irmã Madame Guyon. E se você conhece um pouco da história dela, você sabe o quanto a mão graciosa de Deus trabalhou sobre a vida daquela mulher nobre, rica e bela. E inútil. Forjando naquela vida um vaso precioso de Deus. Experimentando as profundezas de Jesus Cristo. Você conhece essa obra de Madame Guyon?
Quando se lê, se sabe que realmente ela conheceu o Senhor de maneira íntima, porque ela ajoelhou e beijou a mão que tratou com ela. Então, nem o trabalho da palavra, nem o trabalho da providência são compulsórios. Então, como Deus forjou esse incensário com este incenso? Através desse caminho. E Paulo diz, então, nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. 2 espectros de ação desse incenso. Para com esses que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com os que são salvos, aroma de vida para a vida. Irmãos, há 2 divisões aí, espectros de ação desse incenso, que era Cristo em Paulo e Paulo em Cristo. Paulo transformado por Cristo, Cristo formado em Paulo. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Com relação aos que se perdem, sem dúvida nós podemos encontrar estes entre os não salvos e também entre os salvos. Entre os não salvos, podemos pensar no exemplo de Faraó. 3 vezes no livro de Êxodo é dito que Faraó endureceu o seu próprio coração. E então, depois disso, é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque quanto mais a palavra do Senhor era falada a Faraó pelos lábios de Moisés, mais Faraó endurecia o seu coração. A palavra de Deus sempre, quando ela expressa por meio de canais, como Paulo se expressou aqui, esse incenso com o incensário, sempre a palavra de Deus produzirá um ou outro efeito. Nunca deixará de produzir um ou outro. Então, quando a palavra de Deus foi falada por Moisés, um outro servo talhado por Deus, aos ouvidos de Faraó, Faraó endureceu o seu coração. E finalmente Deus interveio e endureceu o coração de Faraó. Cheiro de morte para a morte. Quando a geração do deserto, como já citamos, ouviu a palavra do Senhor, não misturaram com fé. 10 vezes murmuraram nos seus corações. Levantaram um bezerro de ouro e desejaram voltar ao Egito mais de uma vez. Então a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Cheiro de morte para a morte, mesmo entre os escolhidos. Na medida em que a palavra de Deus é falada a nós e nós não respondemos à palavra de Deus, nós entramos em degeneração espiritual. E a nossa capacidade de resposta vai sendo cada vez menor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e fale ao nosso coração com relação a esse assunto. Sério. E aroma de vida para a vida, o que significa isso? Irmãos, essa questão de vida. Um pequeno espaço para a vida. Um pequeno acolhimento de uma simples palavra do Senhor, ouvida algumas vezes através de uma pessoa do mundo, ou entre os santos, ou na própria Bíblia, ou nas circunstâncias, uma pequena palavra do Senhor, vida para a vida, onde a palavra de Deus encontra uma pequena brecha. Ontem pela noite, nosso querido irmão falava sobre aquela rocha fendida lá em Nova York. Se você não quiser gastar muitos dólares para ir em Nova York, você pode ir a Baipendi, ali no Circuito das Águas, e eu vou te mostrar uma rocha fendida por uma árvore. Uma semente encontrou à beira de um riacho, uma rocha de boa dimensão, talvez ocupe aqui quase essa plataforma toda. A semente encontrou um espaço, a árvore cresceu, e quando estivemos lá fizemos a foto. Aquela árvore cresceu com metade da pedra de um lado e metade do outro lado. Cresceu fendendo a rocha. Aroma de vida para vida. Essa questão de vida. Um toque de vida. Um estender a mão para o Senhor. Numa circunstância. Uma palavra que ouvimos. Irmãos, quantas vezes cursos e mais cursos de casais são feitos. Nenhuma mudança. 5 minutos de uma intervenção de Deus numa vida conjugal e tudo é feito. Joelhos são dobrados, mentes são convencidas,
obstinação é quebrada.